Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente deu início ao nosso último capítulo do primeiro período, né, que é o sistema linear. Tá? Falamos na aula anterior sobre equações lineares, né? Já está disponível para vocês lá na plataforma. Confira essa aula, que é importante você entender o que é uma equação linear para que você possa compreender o conceito de sistema de equações lineares. Tá? Que é importante você ter esse pré-requisito, né? Você saiba um pouquinho de equação linear para entender esse conceito aqui. Tá? E hoje a gente vai dar início ao estudo do sistema de equação linear. Primeiro, o que é um sistema? Como é que ele é composta? O que representa a solução de um sistema linear. Como é que eu resolvo uma equação, um sistema de equações mais simples, aquela que tem duas equações e duas incógnitas, né? Como é que a gente representa graficamente, como é que a gente resolve pelo método da substituição, método da comparação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver, primeiro, conhecer, né? Saber reconhecer o sistema, quando a gente olhar para ele e saber que, olha, aquilo ali é um sistema de equações. Quais são suas características, quais são seus elementos, do que ele é composto, o que significa a solução de um sistema. Nós vimos na aula passada o que significa a solução de uma equação. Hoje a gente vai ver o que representa a solução de um sistema. Então, aquela aula teórica a gente vai conhecer, depois a gente vai aprender a resolução, vários tipos de resolução de sistema de equações lineares. Beleza, galera? Então, vem comigo. Conceito de sistema linear é o assunto na nossa aula de hoje. Tá? Então, chama-se de sistema linear a N incógnitas o conjunto formado por duas ou mais equações lineares. Tá? Então, ele é um conjunto composto por duas ou mais equações lineares. Por exemplo, essas mais simples, essa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, tá? 2x mais 5y igual a 7, menos 3x mais y igual a 1. Lembrando, galera, que quando a gente fala de um sistema de equações, a gente não pode analisar as equações de forma isolada. Elas estão juntas, certo? Esse valor de x aqui é o mesmo valor de x dessa outra equação, certo? Esse valor de y também é a mesma coisa. Okay? Então, essa equação aqui, esse sistema é formado por quê? Por duas equações lineares, não é isso? E cada equação dessa aí tem duas incógnitas, tá? Com duas incógnitas. Nesse caso aqui, as incógnitas, né, que são os valores desconhecidos, x e y, certo? Mas aqui no ensino médio, a gente não vai ver só esse sistema aqui. A gente vai ver sistemas maiores. Tá? Por exemplo, esse sistema aí, ó, você tem três equações. Ó, é um sistema formado por três equações lineares. Certo? Você tem três equações lineares. E no caso, você tem quantas incógnitas? Tem três incógnitas. Certo? Três incógnitas. A gente vai ver, turma, no decorrer das aulas, que essa relação entre número de equações e número de incógnitas é importante. Tá? Se eu tiver mais incógnitas que equações, a gente vai ver que esse sistema ele pode ser que ele não tenha solução, ou pode ser que ele tenha infinitas soluções. Tá? Então, essa análise de quantidade de incógnitas que você tem e quantidade de equações é um elemento bastante importante quando se usa o sistema, por exemplo, para resolver um problema. Para saber se tem solução ou se não tem solução, ou se tem várias soluções. Então, essa relação é importante. Tá? Então, você tem aqui um sistema desse aí com as incógnitas x, y e z. Certo? Então, como é que eu reconheço? É um conjunto, né? Geralmente vem entre chaves, né? É um conjunto formado aí por várias equações lineares, duas ou mais, ser 3, 4, e aí não tem limite. Beleza? Turma, a gente vai ver aqui a questão da solução, né? O que representa a solução de um sistema. Lembrando que a gente falou de solução de equação. Tá? Na aula de equação a gente falou o que é a solução de uma equação. A solução de uma equação são os valores que satisfazem a igualdade da equação, que torna aquela igualdade verdadeira.
E a solução de um sistema são os valores que tornam todas as igualdades do sistema verdadeiro. Ou seja, tem que satisfazer todas as equações. Se os valores satisfizerem todas, se encontrar uma identidade em todas as equações, aquele conjunto aqui é a solução da equação, é a solução do sistema. Então vamos lá, aqui a gente vai só verificar. Eu coloquei esse sistema aqui, de duas equações com 12 incógnitas, e coloquei como solução os números 2 e 1, tá? Nessa ordem, x e y. Então, quero verificar, que é só para verificar, se realmente esses elementos aí podem ser solução aí dessa equação. Então, vamos pegar aqui, vou chamar aqui de equação 1, vou chamar essa aqui de equação 2, certo? Então, a equação 1 é 2x mais 3y igual a 7. Então, vou fazer o quê? Eu vou substituir o x por 2 e o y por 1. Tá? Então, você vê aqui, vai ficar 2 multiplicado por 2 mais 3 multiplicado por 1 igual a 7. Beleza? Então, 2 vezes 2 dá 4, né? 4 mais 3 igual a 7. Então, você encontrei aqui a identidade, né? Idêntico, né? 7 é igual a 7. Beleza, aqui deu verdadeiro. Perceba que esse par aqui, ele satisfaz a equação 1. Isso basta para que esse par seja a solução do teu sistema? Não. Tá? Porque ele tem que satisfazer todas. Ó, aqui, ó. Todas as equações do sistema linear. Deu certo em uma, não deu certo no outro, não é solução. Então, eu vou ter que testar aqui. Se não desse certo na primeira, eu nem testaria a segunda. Porque já não deu certo na primeira. Mas como deu certo na primeira, aí eu testo a segunda, obrigatoriamente. Então, a segunda é x menos y igual a 1. Ó, se você tirar o x e colocar 2, tirar o y e colocar 1, você tem 2 menos 1 igual a 1. Ou seja, 1 é igual a 1. Então, isso aqui é verdade. Ó. Então, turma, o que eu posso concluir com isso? Que o par 2, 1, par ordenado 2, 1 é a solução. É a solução porque ele satisfaz aí todas as equações do meu sistema. Professor, uma que tem 3, eu preciso verificar as 3? Com certeza. Ó. Vamos fazer essa aqui. Ó. Vou chamar aqui de equação 1, essa aqui 2 e essa aqui 3. Quero saber se esse conjunto aí formado por esses 3 elementos, eles representam a solução aí desse sistema, né? Então vamos lá. Então a primeira é qual? 2x mais y menos 2z igual a 5. Então vamos substituir. 2 multiplicado por menos 1 mais o 3 menos 2 multiplicado por 2 igual a 5. Será que isso é verdade? Então você vai ter aqui menos 3, menos 2, mais 3, menos 4, igual a 5. Certo? E aí nós temos o quê? Menos 2 mais 3 dá 1. Fica 1 menos 4 igual a 5. Olha o que aconteceu aqui, turma. Menos 3 igual a 5, isso aqui não é verdade. Menos 3 não é igual a 5. Menos 3 é diferente de 5. Isso aqui é falso. Ora, então nem preciso mais testar as outras. Porque eu já sei que esse conjunto de elementos, ele de forma alguma pode ser a solução do meu sistema, porque ele não satisfez aí a primeira equação. Então nem preciso testar as outras. Tá? Então quer dizer que o conjunto menos 1, 3 e 2 não é solução do sistema. Não é solução do sistema porque deixou de satisfazer a primeira equação. Beleza, turminha? Então a ideia de solução de sistema é esse. Tem que deixar todas aquelas igualdades
verdadeiras. Turma, a gente vai agora relembrar como é que resolve um sistema de equações, esses mais simples, né? Com aquelas equações que a gente aprendeu a resolver lá no ensino fundamental. E aí você tem vários métodos de resolução, né? Já aprendeu o método da adição, método da substituição, método da comparação, método gráfico. Então, esses são as formas de resolver. Aqui no ensino médio, a gente vai ver outras formas de resolver, mas essas que são mais simples, né? Você pode resolver pelos métodos mais simples que vocês aprenderam no fundamental. Certo? Não preciso responder por um método mais avançado quando o sistema é simples, certo? Então, você pode escolher um método desse. E algo importante também que a gente vai ver é como representar a resolução gráfica, né, do sistema, porque você consegue classificar o sistema olhando a representação gráfica dele, certo? Então, vamos resolver esse sistema aí. Vamos escolher um método, né? Vamos escolher aqui o método da substituição para a gente resolver esse sistema, certo? O método da substituição consiste em você fazer uma série de substituições, tá? Então, por exemplo, tá aqui. Eu tenho aqui 3x, aliás, 2x mais 3y igual a 7. E tem aqui x menos y igual a 1. Certo? Então, vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Olha, eu vou escolher vou chamar aqui essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. E você escolhe uma equação dessa e isola uma letra, deixando-a sozinha no primeiro membro. Então, vou mandar esse y para lá. Vou ter que x é igual a 1 mais y. Certo? Beleza, feito isso, você vai substituir, daí o método chamado método da substituição, 2 em 1. Como assim, professor? Você vai tirar esse x da equação 1 e substituir pelo valor de x que vale 1 mais y. Tá? Então, a primeira equação, que é 2x, 2x mais 3y igual a 7, você vai tirar esse x daqui e no lugar dele colocar 1 mais y. Então, se você fizer isso, você vai encontrar 2 multiplicado por 1 mais y mais 3y igual a 7. Tá? Então, o que acontece? Beleza, ó. A gente vai resolver essa equação aqui, ó. Tá? Esse 2 multiplica 1 e multiplica o y. Então, vai ficar 2 mais 2y mais 3y igual a 7. Certo? Manda esse 2 para lá. Vai ficar 2y mais 3y igual a 7 menos 2, não é isso? Tá? Aí você vai ter 5y igual a 5, né? Aí o que acontece, turma? Esse 5 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Y vai ser igual a 5 dividido por 5. E 5 dividido por 5 é 1. Galera, uma vez que você sabe aí quanto é que vale o y, aí você vai encontrar o valor de x substituindo aqui, ó, naquela equação que você isolou, certo? Então, você vai ter x igual a 1 mais 1. Né? Nós já sabíamos, né, que x é igual a 2. Certo? Então, essa é a resolução do sistema pelo método da substituição. Tá? Existe um método da adição, aquele que você soma aqui, ó, os elementos. Mas para isso é necessário cancelar uma letra dessa. Tá? Você pode estudar aí o método lembrar como é que se faz pelo método da adição. Turma, uma coisa que é importante também é que a gente saiba representar
esse sistema no gráfico, tá? Na reta, porque você consegue analisar a solução do seu sistema. Saber se ele é possível, se ele é impossível. A gente vai estudar classificação nas aulas que vêm. Olha o que acontece aqui, turma. A gente vai usar o nosso plano cartesiano, né? Então, se eu quiser aqui, por exemplo, representar esse gráfico aqui, esse sistema, essa solução, através do plano cartesiano. Isso aqui é possível se fazer. Tá? Você sabe que esse eixo aqui são os valores de x e que esse outro eixo aqui são os valores de y. Turma, uma equação dessa aí, ela é uma reta. Então, para você saber o posicionamento de uma reta, basta você saber 2 pontos. Conhecer 2 pontos dessa reta. Eu conheço um ponto que faz parte das 2 retas, que é a solução aqui da minha equação. Ó, o ponto 2 e 1. Ó. O x valendo 2 e o y valendo 1. Olha, como o 2 e 1 é solução desse meu sistema, tanto a equação 1 como a equação 2, eles vão passar por esse ponto aqui. Ó. Vão passar por esse ponto. Certo? Sim, professor, beleza. Agora eu preciso de mais um ponto de cada equação dessa. Olha, o que você faz aqui? Eu tenho aqui, ó, 2x mais 3y igual a 7. O que você vai fazer? Você pode substituir aí o x por 0, por exemplo. Se eu vou substituir o x ou o y por 0. Tá? Então eu vou pegar, assim, se o y for 0, y igual a 0. Se o y for 0, se você substituir aí o y por 0, você vai ter 2x mais 3 vezes 0 igual a 7. Certo? Então isso aqui, ó, corta. Fica 2x igual a 7. Se você dividir 7 por 2, você vai encontrar 3,5. Né? 7 por 2. Então, turma, isso quer dizer o quê? Que quando o y for 0, o x vai de 3,5. Então, é bem aqui, mais ou menos aqui, ó, botar aqui o 3,5, que o gráfico dessa equação 1 vai passar pelo eixo x. Tá? Então, ele vai passar mais ou menos assim. Ó. Beleza? Olha só. Tá? Você pode fazer agora a mesma coisa na outra equação. A outra equação é x menos y igual a 1. Certo? Vamos substituir, nesse caso, o x por 0. X igual a 0. Aliás, vamos substituir o y por 0. Se eu fizer isso, eu vou encontrar que x menos 0 é igual a 1. Certo? E aí você vai encontrar x igual a 1. Então vai formar o par ordenado 1 e 0. X vai ser 1. Ok? Então, turma, se eu for representar o gráfico dessa função, eu ia encontrar um valor assim, ó, mais ou menos. Então, aqui, a equação 1 e a equação 2, certo? Eles se cruzariam nesse ponto aqui, ó, tá? Como eu não fiz marcando, tá? Mas mais ou menos essa posição onde eles se encontram. Então, eles vão se cruzar nesse ponto de origem. Então veja que isso aqui é uma das formas de você também resolver um sistema ou representar graficamente um sistema de equações. Beleza? Então hoje, galera, a gente viu o conceito de sistema linear, o que é um sistema, o que é a solução de um sistema e como é que você resolve uma equação com 2 incógnitas. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.